Boa noite, Natália. Boa noite, bom dia, né? Boa tarde, não sei que horas vocês estão assistindo a esse vídeo. Dando continuidade aqui ao LexB Talk, a gente chamou a Natália Delgado, que é uma pessoa, uma parceira já da LexB. Se me permite dizer isso, Natália, Claro. uma trajetória super interessante dentro do direito e tecnologia, e a gente convidou ela para contar um pouquinho dessa história dela, né, dentro do direito e tecnologia. Natália, muito obrigada por você topar participar. Eu queria começar perguntando para você o que te fez ir para o direito, né? Começar lá no início, o que te fez ir para o direito e o que fez você trilhar o caminho de direito e tecnologia, como você veio para esse mundo. Certo. Então, novamente, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo, independente do horário. Agradeço a Amanda e a Lexbi pelo convite, é sempre uma honra. E, de fato, é uma parceria, né? Estamos aí, já tivemos outras coisas juntas. Tem o Lab também, que eu vou falar depois sobre isso. E, bom, minha carreira no direito, digamos assim, né? A minha vontade de prestar vestibular, inclusive eu só prestei um vestibular na minha vida inteira, que foi esse da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, foi porque quando eu tinha 16 anos, eu comecei a estagiar no fórum pelo CIE. Né? O CIE ele possui diversos estágios para quem ainda está no ensino médio, e eu acabei, por sorte, caindo no fórum. E no caso foi o Fórum de Ribeirão Pires. Eu fiquei do meu segundo ano ao terceiro ano do ensino médio estagiando no fórum. Era na vara mesmo, junto com as escreventes e tudo mais, naquela rotina do dia a dia. Eu nunca tinha nem pensado na possibilidade de cursar direito. Eu sabia que eu era pelo menos da área de humanas. E aí, depois que eu fiz esse estágio, cheguei ao final, né, ali no meu terceiro ano, porque você não pode continuar, eu falei, é isso, gostei muito da experiência e eu quero fazer direito, quero cursar essa faculdade. Na época, né, por já trabalhar lá, eu conheci outras pessoas que estavam na faculdade ainda, porque você tinha os estagiários do CIE e você tinha os estagiários como se fosse um outro nível, digamos assim, que era de quem já estava na faculdade. Então, eu conheci essas pessoas. Por eu morar em Ribeirão Pires, São Bernardo era o lugar mais próximo. Acabei prestando vestibular para Direito de São Bernardo e deu certo. Passei, fui e comecei assim. Já a minha afinidade, né, e a questão da tecnologia, ela veio muito depois, digamos. Eu já estava no quarto ano, e durante todo o meu período da faculdade, eu nunca me encontrei, digamos assim. Eu sabia que eu gostava do direito, eu sabia que eu gostava da faculdade, mas eu não tinha encontrado um fit assim com nenhuma área, com direito civil, com processo, com trabalhista. Assim, eu sentia que todos os meus colegas já estavam encaminhados, eles gostavam muito das áreas que já estavam trabalhando, e eu, por mais que eu já tivesse trabalhado desde antes da faculdade, e depois do fórum, eu fui para o Procon, depois do Procon, eu fui para um escritório, depois do escritório, eu acabei tendo um negócio próprio, mas ainda sentia que faltava alguma coisa, tinha alguma coisa estranha que não conseguia entender por que eu não conseguia me encontrar em nenhuma área. E aí, quando eu estava quando eu fui para o último ano da faculdade, eu precisava completar minhas horas, e aí, aquelas horas de estágio para se formar, e comecei a procurar estágio, procurar. Acabei, assim, no desespero, meio que acabei mandando para diversos escritórios, quando apareceu uma vaga em uma startup, que foi, assim, né, minha escola, eu diria. Mandei o currículo, me chamaram, eu nem sabia o que era uma startup. Eu nem sabia, muito menos que era uma startup de direito. E quando eu cheguei lá, eu vi aquele ambiente e falei, gente, assim, e eu de social, falei, tô errada, tem alguma coisa errada aqui, mas aí eu entendi o que era, para que era, e falei, que é isso, assim, sabe? Bateu, virei a chave
chavinha, eu falei, nossa, como que eu não descobri, eu não soube disso antes? Como que ninguém da faculdade, nenhum professor, nunca me falou da existência, da possibilidade de se trabalhar com tecnologia? Acabei passando, e foram anos incríveis. Lá eu atuei primeiro como estagiária, depois para engenharia jurídica, depois para PO, e agora estou como PO em uma outra startup. Em resumo, é isso. Então, eu gostei muito que você contou um pouco do seu caminho, que ele não foi trivial, assim, na faculdade a gente não costuma ter esse direcionamento para a existência de carreiras diferentes do tradicional, né? E muitas vezes as pessoas que não se encaixam, e eu até me vejo um pouco nisso, ficam um pouco perdidas, né? Do que fazer e de quais são mesmo as possibilidades. Então, é interessante perceber que esses caminhos realmente, às vezes, são de startups, de lugares que não fazem parte, né, do meio tradicional do direito. Eu sei que você já atuou também como engenheira jurídica, como você falou, mas eu queria saber um pouco mais da sua carreira como PO. Então, qual que é o seu dia a dia? O que você faz no seu trabalho? Então, o que é diferente da prática do tradicional do direito, considerando que você já teve também essa experiência? Então, eu queria que você contasse um pouquinho do seu dia a dia. Certo. Assim como a engenharia jurídica e qualquer outra área ali dentro das startups, né, que estão ligadas, que tem um profissional do direito, seja um advogado, um bacharel, e um profissional da tecnologia, um desenvolvedor, programador, um cientista de dados, por aí vai, creio que pelo menos essas, independente se é um product owner, um product manager, um engenheiro jurídico, a questão principal é a ponte, é a tradução, é ligar o direito e a tecnologia e fazer o negócio dar certo. Antes, como engenheira jurídica, era mais na questão da execução das tarefas e hoje, como product owner, é mais na questão do planejamento e organização das tarefas. E principalmente por eu estar mais próxima do cliente, eu consigo entender a demanda e a necessidade e passar ali para o meu time o que precisa ser executado para suprir essas necessidades e, consequentemente, melhorar o nosso produto para entregar mais valor a esses advogados, a esses nossos usuários. A prática do dia a dia frequentemente ela acaba se misturando um pouco com as questões de engenheiro jurídico, porque eu ainda executo muita coisa. Então, eu não fico somente na parte assim, de gestão. Então, basicamente, analisar o que o cliente precisa, analisar o que o produto precisa, conseguir medir entre, eu costumo dizer, né, arrumar dentro de casa e arrumar fora de casa. Então, você tem as questões de manutenção, infraestrutura que precisam ser constantemente ajustadas, novas implementações e tudo mais, e você também tem as questões de funcionalidade, front-end, que é para entregar valor ali para o usuário e melhorar a usabilidade dele. Então, é medir essas duas coisas juntamente com o time, assim, não seria absolutamente nada sem todo mundo, né? Eu não tenho nem palavras para dizer o que seria de um produto sozinho se ele precisasse gerenciar todo mundo só sair mandando. Isso não existe, né? Sair planejando e falar, faz isso, faz aquilo. Não, tem que ser um planejamento geral do time. Então, a prática do dia a dia basicamente consiste em ouvir o usuário, entender a necessidade e medir o que eu preciso fazer para ele, o que eu preciso fazer dentro de casa e planejar para os desenvolvedores realizarem. É isso. Até com a sua fala, eu fiquei um pouco curiosa de qual que é o diferencial, então, dessa profissão em relação ao tradicional direito, assim, o que você considera que seja muito diferente, assim, muito distante do que a gente está acostumado, né? Porque a gente conversa com clientes, a gente, quando a gente está dentro de uma empresa, a gente também tem essa ponte com essas pessoas. Então, o que você considera como sendo um diferencial em comparação com o direito tradicional? Tá. Creio que, assim, um dos pontos que, inclusive, acho que foi o que mais me impactou no começo, é as questões formais e tradicionais do direito. E eu estou até pensando em palavras, mas eu não diria informais da tecnologia, não é essa palavra.
Mas, só que o pessoal da área de tecnologia, eles não possuem tantas formalidades como tradicionalmente é no direito. Então, no dia a dia, eu sinto que isso não tem, diferentemente quando eu trabalhava no escritório, no Procon e tudo mais. Acho que outros pontos, eu diria que o dia inteirinho com os meus colegas, e o trabalho ele é muito mais em equipe do que sozinho. Eu sinto que, até eu tenho muitas amigas advogadas, então geralmente você tem ali um prazo para entregar, alguma coisa para fazer, você fica mais recluso, faz o seu trabalho, entrega, eventualmente uma pessoa revisa, tal, você protocola, você tem outras coisas naturalmente para fazer. Já eu não, é o dia inteiro falando com o pessoal. O dia inteiro. Raramente eu não tenho uma reunião no dia, ou raramente eu fico muitas horas executando minhas tarefas sozinha. Tem isso. Bom, tecnologia é algo muito dinâmico e constante. Naturalmente, o direito também só que sinto que há passos um pouco mais largos do que é na tecnologia, e principalmente porque você tem que estar constantemente verificando se está tudo certo, e as coisas dependem muito mais de você e da sua execução do que de outra pessoa. Vou contextualizar. No direito, principalmente quando a gente analisa a vida do paciente, por exemplo, você faz sua parte, mas o resultado nem sempre vai depender de você. Certamente que um bom trabalho, ele vai te levar a bons resultados, mas quando a gente fala de um juiz, nunca se sabe. E já na área de tecnologia, já na minha prática, Product Owner, eu sinto que essas tarefas dependem só de nós. E difícil. Nosso terceiro é o usuário que vai dizer se está bom ou não, mas aí dá tempo da gente arrumar. E é isso. É até legal você trazer esse contexto da tecnologia e esse senso também de comunidade, né? Que a gente normalmente não tem no direito e que agora a gente está conseguindo implementar de algumas formas, com algumas iniciativas, mas com certeza a maioria, né, do jurídico assim brasileiro não tem esse senso de comunidade que a gente encontra na tecnologia, que eu acho assim super interessante, super produtivo para o ambiente de trabalho mesmo, para a gente conseguir ajudar um ao outro, né, e resolver os problemas de um jeito muito melhor e muito mais prático, porque a gente tem pessoas diferentes trabalhando no mesmo problema e trazem soluções diferentes também, muitas vezes mais rápido. E pensando nessa questão da tecnologia, você acha que você precisa de alguma habilidade dentro dessa área que não é a do direito, né, alguma habilidade técnica para lidar com o seu dia a dia de trabalho? Você acha que você tem alguma expertise que você precisa ter para atuar como PO? Bom, inevitavelmente, na prática do dia a dia, você vai precisar lidar com muito mais ferramentas do que eu diria, né, na prática comum do direito, principalmente em escritórios. Eventualmente, você tem um software de gestão de carteira, você tem ali ou um Google Docs, um Word, coisa do tipo, para você elaborar seus documentos e tudo mais, ou uma plataforma de contato, e, por vezes, serve. Já na prática da tecnologia e do Product Owner, são muitas ferramentas. Então, você tem uma ferramenta para gerenciar o time, uma ferramenta de suporte, uma ferramenta de marketing, uma ferramenta para você disparar e-mail, uma ferramenta para você fazer teste. E aí, dentro da ferramenta de gestão, você tem diversos desdobramentos. Então, você tem o sprint, você tem uma área só para fazer product discovery. Então, são muitas skills que você vai precisar desenvolver e aprender para conseguir lidar com essa área. Coisa que a gente ou aprende em curso, ou aprende no YouTube da vida, por conta que, digamos assim, não tem uma faculdade para ensinar isso para a gente. É até legal que no começo você falou que você percebeu que você é de humanas, mas a sua fala me diz que você tem muita noção de tecnologia, por exemplo, né? E às vezes a gente pensa que a gente não dá certo com matemática, com tecnologia, mas na verdade o que a gente percebe dentro do direito, né, com essa conexão, é que a gente não precisa saber profundamente, né? A gente não precisa necessariamente saber programar um software.
a gente precisa lidar com aquelas nomenclaturas para fazer justamente essa ponte, né? Não só como PO, mas em outras carreiras dentro desse cenário de direito e tecnologia, como, por exemplo, o engenheiro também, né? Engenheiro jurídico. E aí, pensando especificamente no PO, você falou que tem que ter algumas habilidades, né? E fora essa de entender alguns termos que estão dentro, né, daquela startup ou de onde você trabalha, que são relacionados à tecnologia, queria saber um pouquinho de você também, para quem quer começar agora, quais habilidades seriam interessantes de se ter, além dessa facilidade de fazer essa ponte entre os dois mundos, digamos assim. Habilidades não só técnicas, quero dizer, né? Sim. Olha, eu dou monitoria no Lab de Inovação da faculdade, então eu lido diariamente com essas pessoas que estão querendo começar e por onde elas começam. É uma pergunta que sempre surge e eu fico muito feliz em saber que vários desses alunos, de primeiro ao quinto ano, já estão inseridos em algumas startups devido ao Lab. Então, assim, por onde começar, qual traço ter ali no seu currículo, no seu dia a dia? Creio que, primeiramente, aceitar e entender que quando você parte para essa área, você está naturalmente abrindo mão um pouco do direito tradicional que aprendemos na faculdade. Precisa ter muito em mente que você não vai chegar numa startup ou qualquer outra empresa, considerando a área de direito e tecnologia, para redigir uma petição, por exemplo. Porque isso às vezes acaba frustrando algumas pessoas. Então, é bom dividir isso. Acho que existem muitos canais hoje que você consegue fazer network com as pessoas que já estão inseridas e é muito legal, desde para você saber sobre vagas, sobre quais são as startups e as empresas que você pode começar a atuar. Algumas faculdades, pelo menos eu sei aqui em São Paulo, já possuem núcleos de iniciação científica, de laboratórios de inovação e tecnologia. Então, é legal estar próximo dessas pessoas, porque ajuda, querendo ou não, aprende. Porque dificilmente, eu passei por isso, muitas pessoas passaram, no dia a dia da faculdade, na grade comum, você não tem esses assuntos. Então, é sempre bom network, estar próximo dessas pessoas, em canais, grupos e tudo mais que fale sobre o assunto. E assim, hoje não tem nada que na internet não seja possível de você aprender, de você explorar, de você pesquisar. Existem diversas pessoas que já criam conteúdo sobre isso, então dá para estudar, desde a engenharia jurídica, a análise jurídica, até se a pessoa já quer ir para a área de PO, ou outro tipo de gerente de produto, né? Então, na internet tem muito conteúdo, dá para fazer muita coisa. Com certeza, conteúdo gratuito e sobre tudo, né, hoje em dia. Você tem alguma dica de algum filme, algum livro, alguma série, algo que você acha que faz sentido para essas pessoas que querem conhecer um pouquinho mais desse mundo? Certo. O meu TCC, ele foi na área de Direito e Tecnologia, Inteligência Artificial, e eu utilizei um livro que ele embasou o TCC inteirinho. Ele se chama Direito e Tecnologia. São vários autores. Eu posso te passar depois, aí você coloca eventualmente na descrição. E é interessante porque esse livro, ele aborda diversos pontos do direito e onde que a tecnologia entraria, bem como ele aborda diversas situações onde a LGPD também entraria ou não. Então, onde possui tecnologia a ser estudada e onde possui tecnologia a ser implementada. Esse livro abriu minha cabeça e é difícil, inclusive, foi algo que eu esbarrei na época que eu estava fazendo TCC, em achar fonte sobre esse assunto, porque é novo, querendo ou não. Inclusive, a primeira vez que eu falei sobre esse assunto na faculdade, uma professora chegou a negar, falou, não, você não vai falar sobre isso porque não tem fonte bibliográfica o suficiente. Mas depois eu indico esse livro e você coloca na descrição para as pessoas, porque ele é muito bom. É ótimo compartilhar essa experiência também, porque
se não existe quem esteja fazendo, essa pessoa pode ser você, né? Essa pessoa pode ser eu, essa pessoa pode ser você que está assistindo. Então, é importante que a gente produza conteúdo nesse sentido, justamente porque não tem, né? Então, são essas pessoas que estão atuando na área que são as melhores pessoas para lidar com esses assuntos, né? E produzir também academicamente. Natália, tem alguma pergunta que eu não tenha feito para você, que você gostaria de compartilhar? Ou se você quiser contar um pouquinho também sobre o laboratório que você faz parte, seria legal também. Bacana. O que eu vou falar sobre o laboratório? Ele começou em 2020. Nós já estamos agora indo para o terceiro ano. Foi uma iniciativa do professor Ruco Pola, e dentro do Lab de Inovação nós temos 3 núcleos: Legal Design, Proteção de Dados e Data Science. Esses núcleos, eles produzem projetos paralelos, e cada núcleo entrega ao final do ano o seu resultado, o seu projeto. Enfim, primeiro ano, por exemplo, em Data Science, nós fizemos um levantamento sobre volumetria em relação à dívida ativa da faculdade. No segundo ano, nós montamos um chatbot para propor acordos em relação a essas dívidas, e esse ano nós estamos pensando em, ao final do ano, montar, por exemplo, um e-book de jurimetria. É muito legal quando a faculdade disponibiliza essa opção para os alunos, porque, como eu falei, né, nem sempre são assuntos, temas falados durante as aulas, e quando eu entrei e eu fui selecionada para ser uma monitora, na verdade, eu fui atrás para saber como que eu entrava como aluna. E aí o professor falou, não, você não tem como ser aluna, você tem que ser monitora. Acabei topando, foi incrível, porque eu aprendo diariamente com os alunos. É muito legal essa experiência. Eu nunca tinha passado pela minha cabeça dar aula, essas coisas assim. Então, eu aprendo muito e eu fico muito feliz. Assim, acho que a minha maior realização é saber de alunos que conseguem emprego, estágio na área, por conta de ter o Lab em seu currículo. Eu fico, não tenho palavras, assim. E aí eles vêm, pedem ajuda em relação à entrevista, em relação ao currículo, o que colocar, o que não colocar. É muito bacana, e vários já estão inseridos em startups, e eles gostam muito, todos falam assim, se não fosse o Lab eu nem saberia que existe essa possibilidade. Então, não só do núcleo de Data Science, e aí a gente entra mais nessas questões de jurimetria, volumetria, automação, inteligência artificial, criação de software. Tem aulas que nós convidamos alguns desenvolvedores para mostrar para os alunos mesmo assim, o que é um código, quais são as linguagens, o que é Python, porque definitivamente quem é do direito e não, porventura, não vai atrás desse assunto, nunca vai ver. Falo isso porque se eu não tivesse também entrado nessa área, certamente eu não faria ideia. Então, é muito bacana também que tem essa iniciativa dentro da faculdade, né? Porque, pelo menos na minha época, não existia. Então, é muito legal que tem surgido iniciativas assim, interessantes para os alunos conhecerem o universo de direito e tecnologia e perceberem que é uma outra oportunidade, né? Não só, né, aqui, exato. né, que todo mundo fala, todo mundo não, né? Mas algumas pessoas têm até medo, assim, né? O advogado vai virar robô, não é bem isso, né? Então, ter a oportunidade de conhecer um pouco melhor, saber quais são as possibilidades, então é bem interessante. Parabéns por você participar e mover aí o laboratório. E só por último, só porque eu fiquei curiosa, você disse que está vinculada ao de Data Science, né? E eu queria que você também falasse um pouquinho como isso se conecta com o seu trabalho hoje, porque a gente falou mais da atuação do PO, mas eu queria que você contasse um pouquinho dessa parte, que eu acho que talvez você mexa com jurimetria, né? Então seria legal você compartilhar também essa experiência, se você puder. Tive que trocar de fone rapidinho aqui, porque acabou a bateria do outro, mas vamos continuar. Bom, essa questão dos dados, do meu trabalho, do lab e tudo mais, acaba tendo, em algum momento eles se encontram naturalmente, porque
O trabalho que eu vou elaborar com o pessoal do Lab esse ano, ele é voltado em relação à jurimetria. Então, nós utilizaremos o Rimor, o Jurity Rimor, que é a plataforma que eu trabalho hoje, para elaborar o e-book, para fazer análise de dados. E é basicamente o que nós oferecemos para os advogados e para o pessoal que trabalha em qualquer área do direito e que precise dessa análise. Então, inclusive envolve a questão matemática, que por vezes eu falo assim, né, nossa, eu sempre falei que ia trabalhar com humanas, mas como a Amanda falou, uma hora se cruza. Então, nós temos a parte de pesquisa de jurisprudência com o suporte de jurimetria. Então, dada a pesquisa, né, o tema que você fez, nós conseguimos gerar os gráficos de jurimetria e volumetria, porque você consegue analisar desde quantidade de decisões, quem foi o magistrado que mais deu decisão a respeito daquele tema, a quantidade de distribuição de decisão por ano, análise de conhecimento e provimento, e por aí vai. Inclusive, em relação à prática, como Product Owner, eu preciso entender o que o advogado, o que o operador do direito está esperando daquele gráfico de jurimetria e o que vai torná-lo fácil para interpretar aqueles gráficos. Então, não adianta eu ter lá um monte de número, um monte de gráfico, se eu não consigo ter nenhum insight e chegar a nenhuma, enfim, nenhuma, como eu poderia dizer assim, estratégia jurídica que o advogado possa utilizar na sua prática. Então, por exemplo, dado um cenário de conhecimento e provimento, onde eu tenho ali muito mais recursos rejeitados, qual a estratégia jurídica que o advogado vai tomar? Ele vai partir para um acordo, ele vai dar seguimento no processo. Então, como que eu torno a vida do advogado mais fácil? Aí eu junto com esses assinantes, com esses clientes, eu entendo o que eles precisam e passo a demanda para os desenvolvedores. Então, eu preciso melhorar isso aqui no gráfico, preciso melhorar esse filtro, preciso tirar esse, preciso colocar o outro. Então, essa prática, eu acabo analisando tanto a funcionalidade, ou seja, como interpretá-lo, e com os alunos do Lab, eu ensino eles a como pesquisar e como utilizar esses gráficos depois para embasar o estudo que eles, enfim, vão fazer, a gente ainda vai decidir o tema e tudo mais. No final das contas, tudo se conecta. A prática como Product Owner, tanto até mesmo pequenas execuções que eu fazia anteriormente como engenheira jurídica, eu acabo fazendo hoje em dia, e por aí vai. E assim que no dia a dia, assim, por mais que eu esteja na área de gestão, a área de execução e análise nunca sai de mim, não adianta. Eu acho que um ponto em comum entre as pessoas que estão em áreas como a sua é a curiosidade, né? Então, tentar entender o mundo que não é o do direito para justamente conectar com o que é jurídico, né? E eu percebo isso também na sua fala e nas outras pessoas com as quais a gente conversou. Então, é muito bacana perceber isso e perceber também que você está disposta a passar para quem está vindo, né? Depois de você. Apesar de você ser super jovem, tem várias pessoas, acredito, dentro da faculdade, né, dentro do laboratório, que estão engajadas. Então, super bacana essa produção de conteúdo que vocês têm feito, que você tem conectado com o seu dia a dia. Tem algum lugar que a gente consiga ver esses materiais que vocês produzem? Tem o Instagram, então ele eu vou até entrar aqui só para confirmar, mas, salvo engano, é @lab FDSBC. Nós temos também, e o que é mais interessante, um podcast no Spotify. Também é Lab de Inovação, se não me engano, Lab Nova. Eu vou deixar todos esses links, essas informações depois para você. E lá nós convidamos pessoas também para falar sobre esses assuntos, não só direito e tecnologia, mas também nós temos muitos assuntos envolvendo legal design, visual law e proteção de dados, porque o núcleo acaba abarcando todos esses temas, e é bem legal. Natália, muito obrigada por você ter topado participar, foi ótimo. Tenho certeza que muitas pessoas que estão agora um pouco perdidas vão entender um pouco melhor sobre a sua atuação
e vão entender os caminhos que seriam interessantes de seguir para entrar nesse mundo, não só de direito e tecnologia, mas especificamente como PO ou para participar de iniciativas como laboratório. Então, super obrigada. Espero que você volte em outras oportunidades. E é isso, agradecer mesmo a sua presença. Eu que agradeço pelo convite, pela sua simpatia, conduziu muito bacana esse papo. Voltarei com certeza quantas vezes forem preciso. E é isso. Todos que se sentirem de alguma forma tocadas ou que se identificaram com alguma coisa, que principalmente ainda estão na faculdade, vão atrás. Existem grandes oportunidades hoje envolvendo direito e tecnologia, e eu tenho certeza que em alguma você vai se encontrar aí. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.